Olá, pessoal! Estamos aqui novamente para conversar sobre a nossa aula 2. Tá? Eu sou o professor Paulo Freitas, professor de Física, e estou aqui justamente para resolver algumas questõezinhas contigo que seguramente vai fazer o teu entendimento com relação a esses conteúdos aumentar. Dá pelo menos uma elucidada aqui e lembra que o aluno do universo, ele é um aluno que realmente ele tem as condições necessárias para entrar na universidade. Então vem comigo aqui, ó. Eu escolhi a nossa primeira questão para a gente falar sobre movimento circular uniforme, a gente lembrar de algumas situações que porventura possam vir na tua prova. Vamos à questão 1, então. Durante uma hora, o ponteiro dos minutos de um relógio de parede executa um determinado deslocamento angular. Nesse intervalo de tempo, sua velocidade angular em graus por minuto é dada por. Para começar, vamos lembrar da velocidade angular, gente. O que é a velocidade angular? A velocidade angular é aquela velocidade, como eu falo para o meu aluno, que controla o giro. Tá? Enquanto a velocidade linear é ΔS sobre ΔT, variação do espaço pelo intervalo de tempo, ou seja, você tem ali um deslocamento linear, na velocidade angular, a gente tem o quê? Graus, né? Você tem aí o graus por minuto, graus por segundo, ou seja, o ângulo percorrido em um determinado tempo. Então vamos relembrar aqui a equação, ó. Lembra que a velocidade angular, ela é dada por uma letrinha bem específica aqui, ó. Quem lembra da letrinha? Que letrinha é essa? Que é o ômega, né? Então, velocidade angular. A nossa velocidade angular, ó, ela pode ser calculada assim. Você tem, então, aqui, ó, variação do espaço angular, que a gente chama de ΔΦ, por um determinado intervalo de tempo, né? Só que pensa comigo, olha o que ele fala, durante uma hora. O ponteiro dos minutos, ele se move como? Então, vamos lá. O ponteiro dos minutos, meus filhos, ele dá uma volta em uma hora. Você concorda comigo? Se o ponteiro dos minutos dá uma volta em uma hora, significa dizer, então, que ele percorreu quantos graus? Uma volta 360 graus. Então, a gente vai colocar bem aqui, ó. Ele não quer a resposta, ele é bem explícito com relação a isso, ó, que ele quer em graus por minutos. Então, observem que eu tenho 360 graus. E quando é que o ponteiro dos minutos, gente, dá uma volta completa ali? Ou seja, em uma hora eu tenho quantos minutos? 60. Se eu quero graus por minuto, eu vou transformar. Ó. Então, eu vou pegar uma hora e vou transformar em minutos. Uma hora tem 60 minutos. E aí, a gente faz uma conta bem simples. Ó. Lembra? Eu posso cortar 0 com 0. 36 por 6 dá quanto? 6. Então, eu vou ter aí, ó, 6 graus por minutos. Logo, a alternativa correta é a letra C. Um outro adendo que eu não quero que vocês esqueçam, até porque vai servir de base para a nossa próxima questão, é a definição de velocidade angular, gente. Tá? A velocidade angular ela pode ser ó, a variação do espaço angular em determinado tempo, como a gente viu nessa questão, mas a velocidade angular ela pode ser calculada assim também, ó, 2π sobre o período, que no final das contas, você vai perceber que quase é a mesma coisa. Pensa comigo, tá? O π significa quantos graus? 180. Uma volta completa, então, são quantos πs? 2πs. Se você pegar essa leitura bem aqui ó, e raciocinar, você vai ver que a velocidade angular é o tempo com que eu dou uma volta. Como é que eu chamo o tempo para dar uma volta? Não é o período? Então, por isso que a gente coloca bem aqui, ó, 2π sobre o período, ou seja, 360 graus pelo tempo para dar uma volta, que é o período. Então, a velocidade angular, por isso que ela é dada em radianos por segundo, graus por segundo. Né? E na questão que a gente acabou de fazer, ele queria graus por minutos. Então, não esqueça disso. Um outro detalhe interessante é que o período e a frequência, elas são mais íntimas do que a gente imagina. O que eu já ensinei para vocês? Que um é o inverso do outro. Lembra? Período é o inverso da frequência. E a frequência, Freitas? É o inverso do período. É o que a gente vai comentar agora na questão de baixo, pegando esse gancho bem aqui, ó. Vem comigo, vamos lá. As máquinas cortadeiras e colheitadeiras de cana-de-açúcar podem substituir dezenas de trabalhadores rurais, o que pode alterar de forma significativa a relação de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar. A pá cortadeira da máquina ilustrada na figura a seguir, gira em movimento circular uniforme a uma frequência de 300 RPM.
a velocidade de um ponto extremo P da pá vale e considere π igual a 3. Vamos à questão. Então, Freitas, o que ele quer? Ó? Ele está querendo a velocidade no ponto extremo. Né? Então, vamos imaginar que essa pá ela esteja girando bem aqui, ó, nesse sentido. Lembra que a velocidade tangencial, não é? A linear, ela é sempre tangencial. Ela corta a circunferência em linha reta. E ele quer saber, ó, a velocidade desse cara bem aqui. Vocês lembram? Qual é a relação entre velocidade linear e a velocidade angular? O que você não pode esquecer? Ó? Lembra que a velocidade linear vai ser a velocidade angular vezes o raio. Toda a grandeza linear é a grandeza angular vezes o raio. Ponto. Não esqueça dessa informação e é uma equação bem útil, né? E geralmente quando caem questões de MCU, geralmente vem essas equações aqui. Lembra também do que eu te ensinei agora, ó? Velocidade linear é a angular. Mas quem é a angular? Ó, é 2π sobre o período, lembra? Tempo para dar uma volta vezes o raio. Mas, Freitas, aqui em cima ele me deu a frequência, ele não me deu o período. Quem é a frequência? É o inverso. Se o período está dividindo, a gente vai substituir, então, pela frequência multiplicando. Vai ficar 2π, ó, inverso do período, frequência multiplicando vezes o raio. Só toma um cuidado, porque observa bem aqui nas alternativas, ó, que o meu tempo ele está em segundos. E bem aqui, ó, ele me deu a frequência em RPM. Freitas, o que é o RPM? O RPM significa rotações por minutos. E eu tenho que transformar para segundo. Um minuto tem quantos segundos, gente? Um minuto não tem 60 segundos? Então, para transformar para RPS, ó, eu vou pegar essa frequência de 300 RPM e vou dividir por 60. Ó. Ao dividir por 60, o que eu vou obter bem aqui? Ó? Posso cortar 0 com 0, 30 por 6 dá 5, né? Então, eu tenho 5 rotações por segundo, ou seja, hertz. Freitas, o hertz, então, ele é repetição por segundo? É. O RPM não é repetição por minuto? O hertz ela é a repetição por segundo. E Freitas, mas por que não chama RPS? Por que hertz? Para homenagear o físico, né? O físico chamado de Hertz aí, que contribuiu e muito, né, com essa grandeza, com o conteúdo em si. Então, 5 Hz, não esqueça que é repetição por segundo. Voltamos lá para a equação. Se eu quero a velocidade linear, então vamos substituir. Ó, 2π, quanto vale o π? 3. A nossa frequência em Hz, lembra que tem que estar tudo em segundos aqui, né? Então a nossa frequência vai ser o quê? 5 Hz. E o raio, ó, tem um outro detalhezinho. Repara que o nosso raio, que ele me deu bem aqui, está em centímetros. Mas ele quer em metros por segundo, então não estão batendo as unidades. Se não estão batendo as unidades, vamos transformar. Quem é que lembra aí? Ó? Como é que eu passo de centímetros para metros? Hã? 1 metro não são 100 centímetros? Então você vai pegar aqui, ó, 60 centímetros e a gente vai dividir por 100. E a gente transforma para metros. Toma muito cuidado, é muito comum essas transformações aí em provas de vestibulares. Então, 60 centímetros dividido por 100, você vai ter aí, ó, 0,6 metros. Vamos colocar bem aqui, ó, 0,6. E aí vai ficar nossa velocidade linear, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30, e 30 vezes 0,6 vai dar quanto, gente? 18, né? Então, temos a nossa velocidade, 18 metros por segundo. Logo, a alternativa correta, letra C de casa. Questãozinha bem bacana de ser desenvolvida, bem legal, e que a gente aprende também aqui alguns fundamentos. Então, tomem cuidado com essa questão de transformação, essa questão de unidades. O Enem está abordando muito isso, eu quero que você fique atento, tá? Perfeito, gente. Então, vamos para a nossa próxima questão agora? Bem, a terceira questão é uma questão de termodinâmica. Olha que legal aqui, né? Termodinâmica também tem uma habilidade bem específica na tua prova. Então, geralmente vem uma questãozinha de termodinâmica, né? Pode vir primeira lei, pode vir segunda lei.
da termodinâmica, pode vir em gases. Né? Ano passado, se eu não me engano, foi uma questão sobre gases, mas independente do que vier, tem que estar preparado para tudo. Vamos à terceira questão. Repara que na terceira questão ele me dá um gráfico aí da pressão pelo volume. Tá? E diz assim, ó, na termodinâmica, o estado de um sistema é descrito usando variáveis, como pressão, volume, temperatura e energia interna. Um gás é conduzido pelo processo cíclico descrito na figura. Assim, a energia total transferida para o sistema por calor durante um ciclo completo em quilojoules é igual a... Então perceba só, vamos lá. Você está vendo que o meu gráfico aqui ele é um gráfico fechado, né? Você percebe que as linhas, elas uma complementam a outra se fechando. Isso é o que a gente chama de uma transformação cíclica. Em uma transformação cíclica, o que a gente pode falar? Que no ciclo, eu não tenho variação de temperatura. Então, no ciclo, a variação de temperatura é nula. Você lembra qual é a energia que depende da variação de temperatura para existir? É a variação de energia interna. Lembram disso? Vamos lá. Quem é a variação de energia interna? Ó, variação de energia interna se calcula assim: 3 meios de NR delta T. Perceba um detalhe que se eu não tiver variação de temperatura, eu não tenho quem? Variação de energia interna. Ou seja, o que acaba sendo a energia interna de um gás? A energia interna de um gás está relacionada ao estado cinético das moléculas do gás. Quanto maior a temperatura, né, maior o estado de vibração, então maior vai ser o quê? Maior vai ser a energia interna. Porém, se a minha temperatura não varia, a energia interna também não varia. Então a gente fala que a variação vai ser quanto? Nula, como você pode ver bem aqui. Ó. Eu não tenho variação. Por outro lado, toda vez que eu tenho um gráfico pressão bem aqui, ó, pelo volume, tá? Você sabe que a área desse gráfico me dá uma energia específica. Freitas, quem é a área do gráfico? Bem aqui, ó, a área do gráfico é o trabalho. Então você não pode esquecer que o trabalho ele é numericamente igual à área do meu gráfico. Então o trabalho é numericamente igual a essa área bem aqui, ó. Que figura geométrica você viu sendo formada aí nesse gráfico? Não é um triângulo? E como é que a gente calcula a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Freitas, o que eu não posso esquecer também bem aqui? Ó? Não esqueça que trabalho é uma forma de energia. Tá? Se você pegar a primeira lei termodinâmica, que diz o seguinte, ó, que todo calor fornecido ao gás, uma parte realiza trabalho e a outra parte é variação de energia interna. Essa é a primeira lei. É uma lei de conservação de energia. Então, a energia não pode ser criada nem destruída. A energia ela vai ser o quê? Ela vai ser transformada. Observem só que se eu não tenho variação de energia interna, o que sobrou para a gente? Que o calor que o sistema está recebendo, ele vai ser transformado em trabalho. E que o trabalho é a área do gráfico. Clareou ou não clareou bem aí? Clareou, né? Bem, se eu quero o nosso trabalho, então, ó, vamos calcular essa área. Como é que a gente calcula a área de um triângulo? Você tem base, você tem altura dividido por 2. Vamos olhar para a nossa base bem aqui, ó. Reparem que esse cara, ó, ele sai daqui para cá, esse cara é a nossa base. De 6 a 10, a base vale quanto? 4. E a altura, ó, de 2 a 8, vale quanto a altura? 6. Mas Freitas tem um detalhe. Vamos aqui em cima, rapidinho, ó. Observa que a minha pressão, ela está em quilopascal. Só toma cuidado com um detalhe. Lembra dos múltiplos? O K, ele vale 1000, não vale 1000? Freitas, eu vou ter que colocar 1000 bem aí, mas eu quero que tu te ligue nisso, ó. Repara lá no que ele te pede. O que ele está te pedindo? Ele quer essa energia em quilojoules. Então, se ele já espera o resultado em função de K, deixa lá como tá. Só lembra no final de colocar. Né? Só lembra no final de colocar. Ou seja, uma escolha. Você poderia colocar aqui, ó, ou não. Vamos lá. Eu vou colocar só para te ensinar, mas você vai ver lá no final que, como está em função de K, eu poderia não ter colocado. Mas lembrando que eu tenho que colocar o quilojoules no final. Então, base vezes altura dividido por 2. Logo, o nosso trabalho vai ser igual. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 2, 12. Então, você vai ter aqui, ó, 12 vezes 10 a terceira joules. Eu posso substituir esse 10 a terceira por quê? Pelo K, ó, 12 quilojoules. Lembra do que eu te falei? Como nas alternativas já estão em função do K, eu poderia não colocar. Só lembrando que eu tinha que colocar ele no final. Enfim, o nosso trabalho aqui
12 kJ. Alternativa correta, letra E. Uma questão bem bacaninha, onde desenvolve basicamente tudo o que precisa saber sobre a primeira lei da termodinâmica. Vamos para a quarta questão? Quarta questão, meus filhos. Uma outra questão de gráfico. Lembra que o Enem trabalha muito com imagens, gráficos, tabelas, ele adora. Então é extremamente viável a gente resolver questões desse naipe aqui, ó. A quarta questão diz assim: o gráfico representa a força resultante sobre um carrinho de supermercado de massa total 40 kg, inicialmente em repouso. A intensidade da força constante que produz o mesmo impulso que a força representada no gráfico durante o intervalo de tempo de 0 a 25 segundos é em newtons A. Então, observa que ele quer a força, tá? Entre 0 e 25 segundos. Freitas, mas eu tenho um gráfico. Bem aí, esse meu gráfico é um gráfico da força pelo tempo. O que você aprendeu lá quando a gente falou em quantidade de movimento, quando a gente falou de impulso, que nós revisamos isso contigo em sala de aula? Quando você tiver um gráfico da força pelo tempo, a área desse gráfico ela é equivalente ao quê? Ao impulso recebido. Tá? Então, você calculando a área desse gráfico, você calcula o impulso. Olha só, se você olhar para esse gráfico, que figura geométrica você está vendo bem aqui? Você está vendo um trapézio. Então, eu posso falar categoricamente, dando um zoomzinho bem aqui, ó, que o nosso impulso ele vai ser quem? A área do trapézio. Né? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Quem lembra aí? Me ajuda? Base maior mais base menor vezes a altura e a gente divide por 2. Vamos lá então. Base maior. Você concorda comigo que o meu trapézio sai daqui e vem até aqui, ó? Então, base maior vai ficar como? Então, nosso impulso vai ser base maior 25 mais base menor sai de 10 até 20, tá vendo? Bem aqui, ó. Então, de 10 a 20, 10, concorda? Vezes a altura. Freitas, a nossa altura é de quanto? Olha só, sai da base, lembra que aqui é o eixo, é 0. Então, a altura vale quanto? Bem aqui, ó, 30. Então, vezes a altura, e a gente divide por 2. Logo, o nosso impulso vai ser, vamos lá, 25 mais 10, 35. 35 vezes 30 vai dar 1.050. Vai ficar aqui, ó, 1.050 dividido por 2. 1.050 dividido por 2, 525 newtons por segundo. Olha só. Freitas, achei a minha resposta? Não. Não esquece que ele não quer o impulso, ele quer a força necessária. Inclusive, ele pede, ó, durante o intervalo de tempo de 25 segundos. Mas nós não achamos o impulso? Não vimos que impulso é de 525 newtons por segundo? Ó? Então, vamos lá. Eu sei, pela equação do impulso, que o impulso ele é um produto entre a força e o intervalo de tempo. Bem, se meu impulso vale 525, eu quero a força e eu tenho o tempo de atuação dessa força de 25 segundos, ó, o que está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Logo, a nossa força vai ser 525 dividido por 25. 525 dividido por 25, você tem 21 newtons. Está aí tua resposta correta. A resposta correta, letra E de elefante, tá? Só toma cuidado, vale ressaltar aqui um detalhezinho importante que tem vindo nas provas adjacentes de vestibulares por aí, ó. Essa relação que você está vendo força e tempo. Reparem que força e tempo se multiplicam. O que eu te ensinei lá atrás? Que se estão se multiplicando são grandezas inversamente proporcionais. Então, quanto maior o tempo de atuação do movimento dessa força, menor vai ser essa força. Isso é muito empregado, por exemplo, nos airbags automotivos. Né? Então, quando há uma colisão, o airbag se infla justamente para retardar, para aumentar o tempo com que o teu corpo é lançado ao painel do carro. Porque aumentando esse tempo, a força exercida sobre o teu corpo ao atingir o painel, ela vai descer, ela vai diminuir consideravelmente. Ou seja, o airbag acaba salvando vidas utilizando aí um conceito de impulso, essa relação força-tempo, né? É igual pular, porque se você pular do alto de uma casa no piso, sobre um piso de concreto, você pode quebrar
a sua perna e pulando sobre um banco de areia, não, porque o banco de areia deforma. Então ele aumenta o tempo de contato, diminuindo o quê? Essa força, tá, gente? Então fiquem ligados, eu não quero meu aluno perdendo para esses detalhes bem aqui. Perfeito? Então, olha só, vamos para a nossa quinta e última questão. Essa quinta e última questão, ela é uma questão também que envolve aí a termodinâmica, mas ela é uma questão mais teórica. Ela é uma questão relacionada ao consumo energético e o porquê está acontecendo isso. Né? Então, vamos lá, quinta, vamos ver. As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades, concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por ilhas de calor. Tal fenômeno ocorre porque esses materiais absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica. Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das ilhas de calor, espera-se que o consumo de energia elétrica. E aí, ó, é uma questão mais interpretativa que tem um quê termodinâmico. Tá? Vamos lá. Se na cidade, principalmente nas cidades mais industrializadas, a gente tem aí ilhas de calor, grandes prédios, né, monumentos, grandes construções, grandes obras. Tá? Você tem concreto, asfalto, você cria aí é justamente um ambiente onde, nesse ambiente, você absorve muita energia, você absorve muito calor. Você concorda que aquela região ela vai ter uma região com uma temperatura média maior, sim ou não? Sim. Se a temperatura da região ela aumenta, me ajudem, por favor. O que você acha que vai acontecer com a energia elétrica daquela região? Você não acha que as indústrias, as empresas, as residências irão utilizar mais máquinas térmicas? Né? Não vão utilizar ar-condicionados, não vão utilizar mais ventiladores, central de ar. Vão ou não vão? Sim. E isso faz com que o consumo de energia elétrica dispare, aumente bastante. Né? Então, se tem necessidade de refrigeração, eu tenho necessidade de consumo de energia elétrica, porque eu vou gastar mais energia elétrica nos equipamentos. Ao analisar as alternativas, ó, você logo exclui a A e a C, que diz que diminui a energia elétrica, a B ó, aumenta devido ao bloqueio da luz do sol, não tem relação com o bloqueio da luz do sol, não existe essa possibilidade, a não ser, claro, que no enunciado o cara estivesse falando de um painel fotovoltaico, energia solar ou algo do tipo, que também não é o caso. A letra E a gente pode excluir e só para a gente quem? A letra D, né? Aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências. Letra D é a correta. Perfeito, meus amores? Então, fica aí mais umas questões conosco. É sempre um prazer estar aqui contigo e até mais.